Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje nós estaremos falando sobre TDAH, TUS, TOD e TC. Então são algumas síndromes, alguns transtornos a título de conhecimento para que nós possamos mergulhar mais profundo dentro de todo esse assunto, para que nós possamos melhorar a qualidade de tratamento do nosso paciente. Tamo junto? O TDAH inicialmente era visto como um transtorno característico de crianças, em especial meninos, e cujo desaparecimento dos sintomas ocorreria no início da vida adulta. Porém, os estudos desenvolvidos na última década mostraram que o TDAH trata-se de uma síndrome que acomete tanto meninos quanto meninas e, em muitos casos, estende-se para a vida adulta. A crença dessa remissão na vida adulta pode ser explicada pelo desenvolvimento por parte do paciente de uma série de estratégias que permitiriam a ele reduzir os prejuízos dos sintomas. Porém, uma análise mais profunda revela inúmeras dificuldades sociais, familiares e instabilidade em vários domínios na vida destes indivíduos. Outra possível explicação para esta crença seria a dificuldade por parte dos portadores de TDAH em reconhecer os seus próprios sintomas. Os recentes estudos permitiram uma melhor compreensão não só acerca dos critérios para o diagnóstico do TDAH, mas um novo paradigma com relação ao curso e impacto dele na vida dos pacientes e das pessoas que o cercam. O TDAH não é um transtorno que acomete o paciente apenas cognitivamente, mas também envolve muitos aspectos comportamentais e afetivos emocionais. Pacientes com TDAH costumam ter inúmeros problemas de baixa autoestima, ter baixo desempenho acadêmico, dificuldades sociais, familiares e financeiras. Assim, o diagnóstico e tratamento precoce não visariam apenas o controle dos sintomas, mas principalmente evitar o impacto deles na vida do paciente. Embora vários críticos aleguem haver um hiperdiagnóstico e uma hipermedicação, os estudos recentes revelam o contrário. Haveria uma grande dificuldade por parte dos profissionais em conhecerem e reconhecerem o TDAH, além de uma grande resistência ao uso de medicação. A prevalência do TDAH, segundo o DSM-4, é de 5 a 13% em crianças em idade escolar. Embora haja uma grande discordância entre os autores, o TDAH é considerado uma síndrome associada a uma vulnerabilidade genética em interação com o meio ambiente. Outro aspecto atualmente muito estudado e extremamente importante de ser levado em consideração ao se estudar o TDAH diz respeito à grande incidência de comorbidades encontradas no TDAH. As principais comorbidades encontradas com o TDAH são comportamentos disruptivos, transtorno opositivo desafiador e transtorno da conduta. Isso é de 35 a 65%. Depressão de 15 a 20%. Transtornos de ansiedade, 25%.
transtorno de aprendizagem de 10 a 25% e abuso de drogas de 9 a 40%. Tal incidência de comorbidade aponta para a importância do estudo e do tratamento do TDAH. A comorbidade mais comum encontrada no TDAH são problemas relacionados com comportamento disruptivo, a agressividade e a delinquência. A alta prevalência de transtorno opositivo desafiador, que é o TOD, que a gente vai estar falando sobre isso essa semana também, e transtorno da conduta, que é o TC, faz com que o tema mereça uma análise bem mais profunda. Embora o TOD e o TC sejam classificados separadamente, estes costumam ser vistos com progressão um do outro. E questiona-se ainda, devido a esta prevalência, se o TDAH, o TOD e o TC não seriam diferentes condições psiquiátricas ou aspectos diferenciados do mesmo fenômeno. Em estudos recentes, encontrou-se a seguinte prevalência de problemas psiquiátricos em pacientes com TDAH, comparado com o grupo de controle, 18 versus 4% de depressão, 6 versus 1% de transtorno da infância, 6 versus 2% de transtorno de ajustamento, 6 versus 1% de TOD, 5 versus 0% de psicose, 4 versus 1% de TC e 2 versus 1% de abuso de substâncias e 1 versus 1% de ansiedade. O mesmo estudo estendeu-se aos pais dos pacientes com TDAH e pais controles, de 9 versus 4% de depressão, 1 versus 0% de transtorno da infância, 4 versus 2% de outros transtornos mentais, 2 versus 1% de transtorno de ajustamento e 0,0% de TOD, 1 versus 1% de psicose e 0,0% de TC, 2,1% de abuso de substâncias e 1% de ansiedade. No mesmo estudo, constatou-se que os pacientes teriam maior índice de envolvimento em acidentes e recorreriam 2,6 vezes mais a cuidados médicos, principalmente devido ao uso de substâncias psicoativas, de acidentes automobilísticos, de ingestão de venenos e fraturas. Assim, pode-se perceber não só os prejuízos dos sintomas do TDAH, mas também condições secundárias importantes e o impacto nos demais membros da família. A incidência do transtorno de uso de substâncias, que a gente conhece como TUS, vem atualmente destacando-se como preocupação em pacientes com TDAH. Porém, o tema é ainda muito controverso. Existem duas vertentes no que diz respeito ao uso de substância em pacientes com TDAH. Alguns autores acreditam que o uso de substância estaria diretamente relacionado com o TDAH. Porém, estudos mais recentes apontam para uma relação indireta, ou seja, o TUS estaria relacionado com o TC e seria apenas agravado pelo TDAH, como nós vamos ver aqui agora. Segundo estudos, 6 a 9% das crianças e adolescentes com TDAH teriam também TUS, incluindo abuso de álcool e drogas e dependência por elas, e adultos de 10 a 30%. Estudos ainda apontam a redução de julgamento, agressividade e a impulsividade como fatores de alto risco para o envolvimento com drogas, que poderia ser ainda uma forma de automedicação. Estudos encontraram também um índice de 52% de TUS em pacientes com TDAH versus 27% no grupo controle. Por outro lado, 60% dos pacientes com TC possuem altos índices de abuso de substâncias, incluindo álcool, maconha, dentre outras substâncias psicoativas.
O TUS também ele costuma ser visto como associado ao TDAH, devido à desmoralização que ocorre com os pacientes ou devido a alianças sociais com as quais esses indivíduos acabam se relacionando. O TDAH, independentemente da comorbidade, ele estaria associado ao TUS. E que quanto maior os sintomas de TDAH, maior o nível de TUS. Da mesma forma, os pacientes com TDAH medicados teriam menos incidência de TUS. A incidência de pacientes que preenchem os critérios para TDAH entre os pacientes que procuram tratamento para TUS é de 50%. E encontraram em pacientes com TUS uma prevalência de 28% em homens e 19% em mulheres. E 1/3 dos pacientes com TDAH também preenchiam critério para a TC. Por outro lado, muitos autores defendem que o TUS estaria associado ao TC e transtornos de humor. Assim, a associação com a TDAH daria-se de maneira indireta. Porém, os principais estudos apontam para o fato do TDAH afetar drasticamente o curso do TUS. Pacientes com TDAH teriam um início muito mais precoce do uso de drogas, um curso mais rápido e menos resposta ao tratamento. Este início precoce ele ocorreria independentemente. Haveria o uso de substâncias mais pesadas, vamos colocar assim, e contribuiria para a gravidade e a persistência dos sintomas. Os estudos apontam ainda para uma diferença de gênero. As mulheres com TDAH correriam mais riscos de desenvolverem TUS do que os homens, o que estaria mais associado com a ansiedade, enquanto que nos homens estaria mais associado ao TC. O uso de tabaco estaria da mesma forma associado principalmente com o TC. Porém, os pacientes com TDAH teriam um início mais precoce, com mais frequência. Eles se tornariam dependentes e em um período mais curto e teriam mais dificuldade em deixar a dependência e com mais frequência passariam a utilizar outras drogas, outras substâncias psicoativas. Estudos demonstram também um alto índice de uso de substâncias psicoativas também entre os pais de pacientes com TDAH e TUS, principalmente dependência de estimulantes e cocaína nas mães e problemas de álcool nos pais. Tal resultado poderia ser explicado em parte pelo fato do TDAH ter um forte componente genético e, portanto, grande probabilidade de um dos pais também terem a doença. Outra possibilidade é que o uso de drogas, o álcool, enfim, englobando tudo, durante a gravidez, facilite o surgimento de crianças com o TDAH. O que todos os estudos demonstram é a importância de mais pesquisas a respeito do assunto e o tratamento precoce, tanto do TUS em pacientes com TDAH, quanto do TDAH em pacientes com TUS. A própria melhoria dos sintomas de TDAH levaria a uma melhoria do TUS. E a prevenção do uso de substância levaria menos pacientes com TDAH a desenvolver o TUS. A associação do TC com o TDAH produziria o mais alto índice dentro dos transtornos psiquiátricos para o desenvolvimento do TUS. Se destaca também a prioridade de se diagnosticar os pacientes com TDAH
uma vez que diagnóstico é tratamento precoce. E isso ajudaria não só a diminuir o número de casos de pacientes com TUS, quanto à melhoria do curso e tratamento do TUS. E é importante que os profissionais que trabalham com pacientes com TUS tenham em mente a possibilidade do duplo diagnóstico para que os pacientes TUS mais TDAH possam se beneficiar de uma melhor condução do seu caso. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que esses ensinamentos cheguem àquelas pessoas que precisam. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!